Três formas de melhorar o seu inglês médico. Para você que já está nesse ambiente, quer revalidar seu diploma médico nos Estados Unidos, você sabe que o seu inglês médico terá de ficar ali trincando, tinindo, muito bom. Por quê? A meta, se imagina no futuro comigo, é que você esteja lá, um médico attending nos Estados Unidos, atendendo pacientes em inglês, escrevendo no prontuário em inglês, conversando em inglês, ouvindo instruções em inglês. Então, seu inglês médico precisa estar muito bom e terá que ser muito bom no futuro. E desde já é bom praticar. Por isso que nesse vídeo eu queria te dar 3 dicas importantíssimas para você melhorar o seu inglês médico. Bom, de qualquer maneira, você sabe que você vai ter que passar pelos steps. E a primeira dica que eu vou te dar, ela envolve justamente isso. A primeira dica, ela envolve estudar para os steps, mas estudar com a mentalidade, estudar com a mentalidade de dicionário. Dicionário. Para mim, aprender inglês médico é diferente de aprender inglês gramático. Qual que é a ideia? Quando você está fazendo ali as questões no banco de questões, quando você está vendo videoaulas, toda frase em inglês, ela terá o grammatiquês, vai ter a gramática do inglês, e vai ter alguns termos médicos. Para mim, aprender inglês médico é vida de dicionário, é traduzir termo, né? Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo nessa primeira dica. Quando eu estava estudando para os steps, eu lembro de ter lido uma frase que eu não entendi. A frase era a seguinte: The patient had rails upon auscultation. Eu vou repetir. The patient had rails upon auscultation. O meu inglês gramático era bom. Por quê? Porque eu tinha aprendido na vida, eu fiz aula de inglês gramático e não aula de inglês médico na vida, no ensino médio. Enfim, o meu inglês gramático era bom. E aí, eu olhei aquela frase, não tinha entendido, falei, vamos traduzir por partes, né? The patient had rails upon auscultation. The patient, o paciente. Had. Had em inglês é tinha, teve, tinha. Rails. Não tinha ideia do que era Rails. Rails. R-A-L-E-S. Rails. Eu nunca tinha lido aquilo na minha vida. Tá? O paciente tinha Rails, não sei o que é isso. Upon auscultation. Na ausculta. Na ausculta. Auscultation era ausculta. Então o paciente tinha Rails na ausculta. Ausculta pulmonar. O que era Rails? Não tinha ideia. Fiz a questão, errei. Falei, tá, vamos ver o que é Rails? Fui no Google. E aí que olha para minha tela. Se você jogar Rails no Google, você pode digitar Rails Medical Meaning, né? Então, quero saber o significado médico de Rails, R-A-L-S. E tá ali a definição. Rails, also known as crackles, are abnormal sounds in the lungs. Então, eu já sei que Rails é a mesma coisa que crackles. Tá, vamos traduzir? Então, você coloca Rails, tradução. Rails são estertores. Pronto, parabéns, você aprendeu inglês médico. Viu como é fácil? Ah, agora tudo faz sentido. Tava falando que o paciente tinha estertor na ausculta. E agora eu sei que Rails é a mesma coisa que Crackles, é parecido. Então olha só que interessante. Uma excelente forma de melhorar o seu inglês médico estudando para os STEPS, além de estudar para os STEPS, que são provas médicas em inglês, é traduzindo. Olha como é simples. E isso pode ser feito para qualquer termo. Esse aqui foi um exemplo que realmente aconteceu comigo. No começo eu não tinha ideia do que era Rails. Mas você viu uma vez, você aprendeu, parabéns. É uma função de dicionário. Só que, na minha opinião, e aqui eu estou emitindo uma opinião, é muito melhor você fazer esse exercício de dicionário enquanto você está estudando. Se o seu inglês gramático já é bom, ótimo. Vai fazer questão, meu filho. Vai ver videoaula do Boards and Beyond. Vai fazer Anki. A minha opinião é essa. Por quê? Porque tem muito mais sentido você ver Rails numa questão, saber que numa questão de pulmonar, viu que o paciente tinha um derrame pleural, e agora você lembra. Na minha opinião, isso é muito melhor do que, por exemplo, você receber uma lista, do que você jogar aqui, por exemplo, medical terms, do que você ver uma lista de A a Z dos termos médicos e fica lá, abdomen, tá, é abdômen. Adenomiose, é adenomiose, tá bom. Vamos ver aqui um outro. Tudo bem que os antibióticos são fáceis, mas, por exemplo, olha aqui, ó. Benign, benign é benigno, tá bom. Prognosis é prognóstico.
os termos mais médicos, né? Então, tipo, cough é tosse. Ah, tá bom. Na minha opinião, quando você pega essa grande lista, que tudo bem, tem o seu valor, mas associa ela com o estudo para os steps, fica muito melhor. Porque agora eu sei que Rails é estertor, eu lembro da questão que eu fiz, que eu errei o que era Rails, e era um paciente que tinha derrame pleural, e aí eu já vi que derrame pleural era pleural effusion. Por quê? Eu não sabia o que era, e aí eu vi aqui, ó, pleural effusion, tradução. Pleural effusion, olha aí na minha tela, derrame pleural. Ah, beleza. Plural é pleural, é a mesma coisa. Então, effusion quer dizer derrame. Então, quer dizer que se ele falar effusion em uma articulação, é um derrame articular. Ah, olha só. Então, viu como fica mais dinâmico? Na minha opinião, essa é a primeira melhor forma de você melhorar o seu inglês médico. É estudando para os steps e fazendo essa mentalidade de dicionário a todo momento. Né? Para mim é muito melhor do que você pegar uma lista completa. Essas listas existem, são até interessantes. Mas você ir uma por uma. Para mim tem que casar junto com o estudo. E só para te dar esse exemplo, aqui no site a gente tem o site do UWorld. Eu não tenho nenhuma afiliação com o UWorld, eu tenho muita admiração, mas não ganho nada para falar isso. E eu encorajo você a entrar nessa demonstração do UWorld para ver as questões e entender um pouco do que eu estou falando dos termos médicos. Então, por exemplo, eu não vou entrar aqui na demonstração, mas olha lá. Lunate Dissociation. E aí, às vezes, você até errou a questão, falou, meu, o que é Lunate Dissociation? Tá, você vai traduzir, você vai ver, lunate é o osso semilunar, é um dos ossos do carpo. Na verdade, é esse ossinho aqui, é um dos ossos do carpo, né? É o lunate. Você vê ali, ó, tem o lunate, tem o scaphoid. O scaphoid é o escafoide, olha como fica mais fácil. O termo em latim para traduzir para o inglês médico é muito mais fácil. Lunate é o semilunar. E dissociation é dissociação, na verdade é um deslocamento, uma subluxação, uma luxação. Então, olha só que interessante, eu encorajo você a entrar no UWorld, se já não assina ainda, e olhar a demonstração para entender isso que eu estou falando da tradução do termo médico. Então, essa é a primeira dica de como melhorar o seu inglês médico. Vamos agora à nossa segunda dica de como melhorar o inglês médico. E a segunda dica de como melhorar o inglês médico é usar o Anki. Use o Anki. Se você não conhece, o Anki é uma plataforma gratuita para que você estude por meio de flashcards. Nós temos o curso do Anki Zero, o nosso curso com as aulas gravadas, te ensinando a baixar o aplicativo do zero. Lucas, não sei nada do que é Anki, quero aprender. Vem no Anki Zero, o link está na descrição para você aprender do zero como baixar flashcards, como criar flashcards, como estudar, como configurar o algoritmo, como configurar o aplicativo, como fazer aqui no celular, no computador e como estudar da melhor forma possível, porque assim ele é. O Anki é a melhor forma possível de estudo. E ele é a nossa segunda dica do vídeo de hoje, porque é por meio do Anki que você vai aprender esses termos médicos que eu te mostrei e colocar eles em flashcards. E aí, você vai ver uma vez que o Rails é estertor e vai colocar isso no flashcard. E isso vai fazer com que você se lembre para sempre que Rails é estertor, que pleural effusion é derrame pleural. E por aí vai. Então crie, construa e faça flashcards no Anki. Eu vou aproveitar para fazer um disclaimer aqui de que nós brasileiros, por estudarmos medicina em português, sendo o português uma língua latina, nos damos muito bem. Nós, brasileiros, nós, não somos nós, no caso porque eu não sou, mas os italianos, quem estuda medicina com línguas latínicas se dá muito bem, porque o termo em latim ele é amplamente utilizado no inglês, quando não é traduzido. Um exemplo, para você que se lembra das aulas de anatomia da faculdade, você lembra que o manguito rotador... Ai, já deu dor de cabeça, né? Puta merda, o Lucas tá falando de manguito rotador, foi o que eu errei na anatomia. Calma. O manguito rotador são 4 músculos que estabilizam o cíngulo, o ombro. Eu não vou aqui dar aula de anatomia, pelo amor de Deus, né? Mas tem 4 músculos. E um deles é o músculo redondo menor. Redondo menor, certo? Deixa eu até conferir se é isso mesmo, porque tem o redondo menor e o redondo maior. Ó, olha aí para minha tela, manguito rotador. Inclusive, já vou te mostrar como a gente procura isso em inglês. Mas olha só,
O manguito rotador é isso aí, é o subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, tô certinho. Se você for procurar em inglês, manguito rotador, e aí como é que você vai procurar? Você vai fazer a questão, você vai errar e você vai descobrir que o manguito rotador é o rotator cuff. Olha aí, rotator cuff. E aí você já aprendeu que cuff é manguito. Por quê? Porque na hora de medir a pressão, a gente não usa o manguito. Como é que chama isso aqui? BP cuff. Blood pressure, pressão sanguínea, manguito. Cuff é manguito. Cuff é manguito. Rotator cuff, o manguito rotador, certo? E o rotator cuff, ele é composto, muscles, pelos músculos supraspinatus, subscapularis, infraspinatus e teres minor. Perceba como os nomes dos 4 músculos, aqui um exemplo didático, batem muito bem com o nome em português. Supraspinatus, supraespinhal. Subscapularis, subescapular. Infraspinatus, infraespinhal. Teres minor, redondo menor. Você fala, Lucas, peraí, teve um que tá escrito aí. Os 3 de cima, beleza. É supra, é infra, é sub, tá igualzinho. E esse teres minor aí? Talvez os médicos que estejam me assistindo vão ter já aquele momento de sagacidade de entender o que eu estou falando. E você que foi aquele estudante de medicina que pegou o livro em latim para estudar o livro antigo, eu, por exemplo, estudei anatomia pelo Gray, do meu pai, que era um livro que tinha os nomes em latim. Ele estava escrito em português, mas os nomes em latim. Você vai perceber que o redondo menor, no seu nome em latim, recebe o nome de teres minor. Teres minor. O que quer dizer teres? Teres, em latim, quer dizer redondo. Então, os outros redondos que a gente tem no corpo humano, tem o redondo menor, tem o forame redondo, tem o ligamento redondo, é tudo teres. Teres em latim é redondo. E minor, menor. Major é maior. Então como que é redondo maior em inglês? Teres major. E eles realmente falam teres. Dá até um negócio assim, quando você vai para os Estados Unidos eles falam teres e não teres, né? Porque eles pegaram a medicina latínica. Então o meu disclaimer para você é que você vai se dar muito bem, especialmente em termos anatômicos, em descobrir que os nomes em latim são muito mais fáceis pra gente do que pra eles. Às vezes uma pronúncia que pra gente é muito fácil, teres minor, olha como é fácil falar. Eles, teres minor, eles se dão uma engambelada, eles ficam meio confusos. Então essa é a segunda dica, lembrando, utilize o Anki para sempre que você aprender um termo em inglês, fazer um flashcard disso. Quer conhecer o nosso curso de Anki? Link aqui na descrição pro Anki Zero. E vamos agora para nossa terceira dica de como melhorar o seu inglês. Essa eu gosto bastante, viu, editor? Essa eu gosto. Essa dica nem todo mundo faz, que é mudar as configurações do seu celular para o inglês. Mude as configurações do seu celular para o inglês. Da mesma forma que para aprender medicina é um serviço de dicionário, medicina em inglês, você vai jogar no Google e vai traduzir. Quando você muda as configurações do sistema operacional do seu celular para o inglês, seja ele iPhone, Android, Motorola, qualquer coisa, você naturalmente já está fazendo esse trabalho. Então, você percebeu que as configurações não são mais agora configurações, config ou ajustes. Vira settings. Ah, já sei que é settings. Olha como isso te ajuda. O médico vai falar para você nos Estados Unidos. Change the ventilator settings. Mude as configurações do ventilador mecânico. Olha só. Então, é um conhecimento que vai te ajudando em múltiplas áreas. Por isso, essa é uma dica interessantíssima. Pega o teu celular e muda para o inglês. Ah, mas Lucas, tudo eu já sei. Instagram vira Instagram, WhatsApp vira Instagram. WhatsApp vira WhatsApp, né? Facebook vira Facebook. Você vai perceber o quanto de palavra você não conhecia quando você muda a configuração do seu celular para o inglês. Isso acontece direto comigo até hoje e isso é muito, muito legal e constitui a nossa terceira dica do inglês. Antes de eu finalizar o vídeo, eu queria te dar um pouco do meu relato pessoal de ter feito o meu primeiro estágio médico nos Estados Unidos depois de ter feito os steps. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Você que pensa em ser médico nos Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que fazer não é estágio. Para mim, a minha opinião, é que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar para os steps. Quer ser médico de verdade nos Estados Unidos? Estude para os steps. Estude como o americano estuda. Quer conhecer a melhor forma de estudar para os steps, como o americano estuda? Conheça o Step Zero, link está na descrição. É o nosso curso gravado de mais de 6 horas de conteúdo muito bem construído
E a nossa comunidade com as lives ao vivo. Já tivemos mais de 70 alunos dentro do Step Zero com resultados muito interessantes e eu te convido a fazer parte, o link está aqui na descrição. Por que eu estou falando isso? Quando você estuda para os steps, naturalmente o seu inglês melhora. Eu tenho um aluno que me falava, Lucas, meu inglês é macarrônico, meu inglês é ruim, só sei ler muito bem em inglês. E ele foi fazendo os steps. Naturalmente, de ver aulas em inglês, fazer questões em inglês, ouvir plataformas que têm som em inglês e fazer o Anki, naturalmente, no final dos steps, o inglês dele chegou muito bom. Ao passo que ele foi para uma entrevista de Research Fellow e passou na entrevista de Research Fellow só com o inglês que ele treinou durante os steps. Por isso, essa recomendação é fortíssima. Quer ser médico nos Estados Unidos? Quer melhorar seu inglês médico? Utilize essas 3 dicas e, de verdade, estude para os steps. Por quê? Fazer questão em inglês todos os dias, ver videoaulas em inglês todos os dias e fazer flashcards em inglês todos os dias é o que de fato vai te levar a melhorar o teu inglês. Isso aconteceu muito comigo. Pensa só, depois de 1 ano e meio, 2 anos fazendo Step 1 e Step 2 CK, eu fui para o meu estágio observacional lá em Boston, tem vídeo aqui no canal já contando dessa experiência, e o meu inglês estava muito bem treinado. Mas Lucas, você não fez aula de conversação. Pois é, de onde que veio esse treino? De estudar para os steps, de fazer Anki em inglês. Então, essas 3 dicas de hoje vão muito no espírito de te informar como você pode melhorar o seu inglês e como você pode melhorar o seu inglês médico. Curtiu as 3 dicas? Por favor, comenta aqui qual delas você já faz e qual delas você não faz ainda e vai começar a fazer. Curta o nosso trabalho, vem aqui, já dá um like, se inscreve no canal, conheça o meu Instagram que está aqui embaixo, lá eu documento dicas como essa todos os dias e respondo caixinha de vocês. E por favor, manda esse vídeo, clique em compartilhar, já copia o link e manda para aquele amigo que acha que tem um inglês bom, mas na prática é só enrolation. Na prática é só enrolation. Manda para ele e eu te desejo muitos bons estudos, que o teu inglês melhore e eu quero que você volte aqui para contar os seus resultados, tá bom? Espero que você tenha aproveitado o vídeo, eu te vejo daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até lá!